aí me assistindo? Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos começar o diário de gravidez do meu primeiro trimestre. Ai, que lindo! Gente, eu tava muito ansiosa pra poder fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, mas aconteceu tanta coisa. Deixa eu chegar vocês mais pertinho. Aconteceu tanta coisa, gente, que eu tava esperando um pouco acalmar, né, a situação. Agora que acalmou, passou, eu falei, não, eu vou gravar o meu diário de gravidez do primeiro trimestre. Vamos lá, gente. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu vou falar pra vocês. Sintomas, o que eu senti? Muita cólica, muita cólica. E o enjoo que começou com 5 semanas. Eu descobri a minha gravidez muito cedo. Eu acho que eu não tava nem com 3 semanas de gravidez. Porque eu fiz o coito programado, né? Eu vou falar, vocês pediram pra eu falar sobre. Eu vou falar pra vocês num vídeo separado pra esse vídeo que não ficar muito grande, tá? Então, os sintomas. A única coisa que eu senti, né? Foi enjoo, que começou com 5 semanas, né? E cólica, muita cólica. Por conta do coito programado, você faz o tratamento, eu acho que não é nem um mês, não é nem 30 dias de tratamento, não. Você toma as injeções, toma remédios, passa um gel no corpo, que é hormônio, né? Você passa um gelzinho no corpo, eu acho que é 20 dias. Eu não tô me recordando, mas eu vou olhar e no próximo vídeo eu falo sobre o coito programado, né? Eu falo pra vocês direitinho, bem explicadinho. E a doutora, ela fala pra gente o dia que a gente tem que treinar, o dia que a gente tem que namorar. E após esses dias que a gente namorou, ela nos dá 15 dias pra eu fazer, pra mulher, né? Fazer o beta HCG quantitativo, que é para saber o nível de hormônio no corpo, né? E eu não imaginava que daria certo, né? Eu não imaginava. Sendo que os dias foram passando, né? Passava um ano, mas não passava os 15 dias que era para eu poder fazer o teste. E no 12º dia, eu comecei a sentir muita cólica, como se minha menstruação fosse descer e não descia. E eu pensei, minha menstruação vai descer, né? Já tava próximo já da menstruação descer. Eu falei, o tratamento não deu certo. Sendo que eu tava fazendo o teste de gravidez para acompanhar no meu corpo, porque a última injeção que a gente toma é o HCG, né? Tem o hormônio HCG. Então, se fizer o teste de gravidez, vai dar positivo, porque tem o hormônio HCG no corpo que foi da injeção. E no 12º dia já não tinha mais HCG no corpo, porque quando eu fiz, né, ela me explicou que no 5º dia, 6º dia já não tem mais esse hormônio no corpo da injeção, né, que a gente toma que faz parte do tratamento. E eu comecei a fazer, né, o teste de gravidez para poder ver o nível, né, se tava ficando clarinho, pra saber se já tava saindo do meu organismo. E no 12º dia, 11º dia já começou a positivar, bem fraquinho, porque eu fiz até o 9º dia, deu positivo, e depois deu negativo, e depois começou a positivar bem fraquinho. Eu já fiquei assustada, nervosa, um mix de sentimentos, né? Porque eu não imaginava que daria certo. E no 12º, 13º dia, desses 15 dias após que era para fazer o teste, né? O beta-HCG quantitativo, o exame de sangue, começou a positivar e eu comecei a sentir muita cólica, como se minha menstruação fosse descer e não descia. Passou os dias, fiz o beta-HCG e deu um nível muito alto já de hormônio no corpo. Daí eu mandei pra ela e ela me deu parabéns e falou, Milana, você tá grávida. Tinha dado certo.
E as cólicas que eu estava sentindo já era da gravidez, né? E eu achando que a minha menstruação iria descer. Gente, então eu descobri muito cedo por conta do coito programado, tá? Por conta do tratamento. E daí era cólica, muita cólica que eu sentia, assim, na parte de trás, assim, não na parte da frente da barriga, mas na parte de trás. Muita cólica. E os enjoos começaram de 5 para 6 semanas. Eu enjoei muito. Eu enjoei com comida, eu enjoei com cheiro de comida, com perfume, tudo que vocês podem imaginar eu enjoava. E eu enjoava de vomitar, gente. Eu vomitava muito, tudo que eu comia eu botava pra fora. Almoço, café da tarde, café da manhã, escovar dente, era uma tortura pra mim. Porque nossa, horrível. E com 5 semanas eu descobri um hematoma subcoriônico e a gente achou que as cólicas que eu estava sentindo era do hematoma. Eu fiquei de repouso absoluto por conta desse hematoma subcoriônico. Eu não podia fazer nada, eu não podia levantar, era só pra, né, ir no banheiro, né? Não podia fazer nada, gente. Eu tive que ficar de repouso mesmo por conta desse hematoma. E daí os dias foram passando, a única coisa que eu precisei ficar era de repouso, não tomei remédio. O único remédio, não é remédio, né? Foi o Trogestan, que eu comecei a inserir, né? E eu já estava, na verdade, eu já estava inserindo, que depois que eu fiz que a gente namorou, ela deu até um domingo, foi sexta, sábado e domingo, os dias que ela deu. Na terça-feira ela já mandou introduzir o Trogestan, né? Então, basicamente, eu já estava inserindo, né, introduzindo o Trogestan. E quando apareceu esse hematoma subcoriônico, ela pediu para eu fazer uma ultra e estava lá o hematoma bem grandinho. E ela pediu para eu ficar de repouso, né? E eu já estava introduzindo o Trogestan, então era só repouso e o Trogestan, mais nada. Um comprimido por dia, à noite, né? Todo dia e seria à noite. Vamos lá, gente. Aí começou a minha luta, né? Eu fiz umas 4 transvaginal, umas 4 ultras, para poder ver como é que tava, se tava evoluindo bem, né? Como que tava o hematoma. E a gente achando que a dor que eu tava sentindo, a cólica que eu estava sentindo, era do hematoma subcoriônico, né? E enjoo, gente, mais nada, só isso que eu senti. A cólica era atrás, na parte de trás, na lombar, sabe? Muita cólica, muita cólica. E os enjoos que apareceram de 5 para 6 semanas. Quando eu completei 8 semanas de gestação, tava indo tudo bem, né? A gente tava fazendo a ultra para poder acompanhar esse hematoma. E eu passei por... Eu comecei com uma médica e depois eu fui para outro obstetra. Que foi até o obstetra que como é que eu posso explicar? Que viu esse hematoma, né? Que descobriu esse hematoma. Com 8 semanas, eu passei muito mal. Muito mal, gente. Eu só conseguia ficar deitada. Eu já estava deitada, né? Por conta do repouso que eu estava. E era eu não podia levantar, sabe? Eu levantava pra ir fazer xixi, pra ir no banheiro, e eu desfalecia, sabe? Além das cólicas, eu desfalecia. Me dava vontade de vomitar. Eu ficava fraca. Me dava um mal-estar terrível, como se eu fosse desmaiar, então eu não conseguia ficar sentada.
Nesse dia eu passei muito mal, foi muito assustador. Eu até achei que eu estava perdendo o neném. Porque era muita dor, muita dor, muita dor. Meu marido chamou a ambulância, a SAMU, né? Porque eu não ia conseguir ir pro médico sentada no carro, sabe? Eu tinha que ficar deitada, mas assim, de barriga para cima. Eu não conseguia virar pro lado, né? Ficar de ladinho. Daí o meu marido chamou a SAMU, eles chegaram, me levaram pra emergência. E lá eu fui tratada igual nada, igual um lixo. Não fizeram uma ultra pra saber como é que eu tava. A doutora virou pra mim, me deu uns remédios na veia, Buscopan e um outro lá. E ela falou pra mim que eu estava tendo um aborto, né? Mas por conta do hematoma subcoriônico, não saía sangue na calcinha. Saía tipo uma borra de café, sabe? Às vezes que saía um sangue bem clarinho, mas não sangrava, sabe? Saía uma borrinha de café e às vezes saía, às vezes não saía, às vezes saía um pouquinho de sangue, às vezes não saía. E eu olhei pra ela, eu tava sentindo tanta dor, gente, que eu tava tão desnorteada que eu fiquei de um dia pro outro lá e marcaram pra eu fazer uma ultra no dia seguinte. Eu cheguei à noite, a minha ultra tava pra eu fazer 11 e pouca da manhã. Quando eu cheguei pra fazer a ultra, tinha muita gente na minha frente. Muita gente na minha frente. Eu não tive prioridade, sabe? Por conta de eu estar do estado que eu estava. Eu estava desfalecida. Nossa, gente, foi horrível. Não gosto nem de pensar. Daí eu desci. Meu marido tava lá embaixo. Meu marido ficou muito nervoso. Ele queria arrumar barraco no hospital, sendo que eu tava com tanta dor que eu falei, pelo amor de Deus, vamos pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei pra doutora e expliquei a situação, sendo que eu estava com uma infecção urinária. E a gente achou que fosse por conta, essa dor toda, por conta da infecção urinária que eu estava. Gente, uma coisa assim, de uma loucura. Ela me passou um remédio, eu comecei a tomar esse remédio e no dia seguinte já começou a aliviar a dor que eu estava. Sendo que essa dor começou a tomar toda a minha barriga, sabe? Toda a minha barriga, eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer. Uma coisa horrível. E os sintomas só dor, cólica, né? Cólica e enjoo. Mais nada. Só sono, dor de cabeça, moleza, nada, gente. Só cólica, muita cólica e o enjoo. Nessa semana, o meu marido fez um plano de saúde pra mim, porque ele tinha trocado de empresa. E a minha história é meio doida, gente, mas é uma história muito, muito feliz, sabe? De superação, em que eu vi que Deus estava comigo, entende? Ele tinha saído de uma empresa, ido para outra, e até então ele já tinha preenchido o formulário pro plano novo dele, né? Mas não tinha sido liberado ainda. Então ele falou, Milana, vamos fazer um plano, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tava contando com esse plano, porque ele tinha um plano, ele trocou de empresa, eu perdi o plano, mas aí a nova empresa fez um plano, né, pro pessoal, e a gente tava esperando sair, o dele não saía. Fizemos um plano de saúde, e a gente foi tudo coisa de Deus, assim, sabe? E a gente quis um plano que com 24 horas já autorizasse se eu precisasse de alguma emergência, né? Porque eu estava passando muito mal, né? Gente, eu vomitar, era tanta cólica, tanta dor que eu sentia. E o enjoo, nada parava no meu estômago. Água, suco, comida, lanche, tipo biscoitinho, água e sal, nada parava no meu estômago. Eu botava tudo pra fora.
Eu fiquei até uns dias, umas semanas com a minha mãe, né, na casa da minha mãe, porque foi muito difícil. Muito, muito difícil, sabe? E aí, fizemos o plano de saúde. Uma semana depois, eu passei mal novamente com os mesmos sintomas. Não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia respirar e muita cólica. Lembrando que eu tinha feito já umas 4 ultras transvaginal, né? E tava tudo bem, o neném tava evoluindo, né? O embrião tava evoluindo super bem, mas, né? Até então a cólica era por conta do hematoma, era por conta da gravidez. É isso que eu passei por 2 obstetras e a obstetra que me acompanhou, né? Que eu fiz o tratamento. E a outra obstetra foi que descobriu o hematoma, falava que era normal, que era por conta da gravidez. Gente, com 10 semanas eu fui parar no hospital, sendo que eu já fui para outro hospital, pro hospital que o meu plano aceitava. Cheguei lá, gente, muito mal. Eu já tava com 10 semanas. Eu cheguei lá muito mal, desfalecida. Meus batimentos cardíacos estavam baixos, a saturação estava muito baixo e eu fui atendida muito rápido. Eu cheguei lá muito mal mesmo, gente, quase, sabe, indo a óbito, assim, foi horrível. E com muita dor, muita dor. Aí, nesse dia, eu já não conseguia falar, eu já não conseguia respirar direito. Todo movimento que eu fazia era uma dor insuportável. Lá no hospital, eu evacuei muito por conta da dor que eu tava sentindo, que era muito forte. E vomitei muito, porque a dor era insuportável. Então, eu evacuava e vomitava, evacuava e vomitava. E fizeram uma bateria de exames, fizeram uma ultra, porque até então não tinha feito ultra na barriga, né? Pela barriga, era só transvaginal. A doutora fez uma transvaginal e fez uma pela barriga, que eu ia na lua e voltava, porque não podia mexer na minha barriga, né? E ela falou: Milana, a gente precisa fazer essa ultra. Eu tô com pena de você, mas eu preciso fazer essa outra pra ver o que tá acontecendo com você. Ela fez. E pra nossa surpresa, eu estava grávida de gêmeos. E ninguém descobriu, só lá no hospital. Um embrião tava na trompa esquerda, eu já tava com 10 semanas. E o outro, né, foi até então que eu tinha visto já, tava com 10 semanas e mais um pouquinho, 10 semanas, acho que 4 dias, e o outro que tava na trompa tava com 10 semanas e 1 dia, era diferença de 3 dias só. E por isso que eu sentia muita dor desde o início e ninguém descobriu. Gente, eu sentia dores insuportáveis. Eu falei, não é possível que uma gravidez a mulher sinta tanta dor desse jeito, né? E eu sentia muita dor. Fizeram uma laparotomia exploradora. Tanto que eu tive sorte, porque a laparotomia, ela abre assim, ó, assim, em pé. Assim, ó, ela abre assim, né? E a minha foi deitada, né? Foi uma cesárea, mas uma cirurgia um pouco maior, né? No meu laudo tá laparotomia exploradora. A minha cicatriz é bem grande, é de fora a fora, porque eles tiveram que retirar o neném que tava na trompa e tiraram também a trompa esquerda. Mas o neném que estava no útero, o embrião que estava no útero, eles não mexeram. Gente, eu estava sentindo muita dor porque a minha trompa tinha rompido, né? E lembra que eu falei pra vocês que a médica me passou um remédio para infecção urinária? Então, esse remédio salvou a minha vida, porque ele meio que estabilizou o sangue todo, entendeu?
porque eu acredito que já tinha rompido a trompa. Porque era a mesma dor que eu sentia, já tinha rompido, sendo que o remédio, o antibiótico que eu comecei a tomar para infecção urinária, ele meio que estabilizou tudo. Porque eu parei, o meu remédio da infecção urinária, o antibiótico, acabou numa segunda-feira, foram 7 dias de antibiótico. Na segunda-feira ele acabou, na terça-feira foi quando eu comecei a passar mal de novo, ou seja, o efeito meio que passou, voltou tudo à tona e a hemorragia começou a tomar tudo, né? E eu cheguei no hospital já muito mal, muito mal. E eu estava com 10 semanas. Acabou a cirurgia, o médico ele veio ele veio e conversou comigo e falou que a gente ia fazer uma cirurgia, que a gente ia tirar o neném que estava na trompa, ele ia ter que retirar a trompa também porque já tinha rompido, não tinha mais o que fazer. Ele ia deixar o neném que estava no útero e a gente ia acompanhar para saber se o neném estava evoluindo bem, né? Gente, todos os médicos do hospital vinham me ver, todos, porque é um caso muito raro, né? 2 gravidez, uma na trompa e o outro no útero, é muito raro acontecer, né? E geralmente o médico falou que quando acontece uma gravidez na trompa, só na trompa, e rompe, a mulher pode ir a óbito, né? Que a maioria das mulheres, quando isso acontece, elas morrem, né? Por conta da hemorragia que dá interna, né? E aí eu fiquei internada, a cirurgia foi super bem, retiraram muito sangue, ainda ficou um pouco de sangue em volta do útero e aqui em cima, assim, da barriga. Ainda ficou porque não podiam mexer por conta do neném que estava no útero, não podiam expor muito o útero, né? Por mais que ele já tivesse exposto, porque abriram a minha barriga, né? E daí eu fiquei internada 5 dias e o neném estava evoluindo muito bem. Todos os médicos que iam fazer a visita, todo dia eu recebia visita pela manhã para saber, para eles irem falar como é que eu tava. Eu todo dia fazia exames, né, para saber como que estava evoluindo, como que eu estava evoluindo. Eu tava com uma anemia muito grave. Então eles estavam me acompanhando bem de perto, sabe? E todos os médicos que iam me ver falavam que eu tinha sido um milagre, eu tá viva, porque do jeito que eu cheguei no hospital, que eu cheguei lá no hospital, e o neném ter sobrevivido, né? Eu tomei 2 anestesias, a RAC e uma outra. Então eles falaram que só com a anestesia que eu tomei, não era pro neném ter sobrevivido, né? E ele sobreviveu e até hoje tá crescendo igual, tá crescendo disparadamente, ele tá evoluindo super bem. Hoje eu tô com 18 semanas já de gestação e a minha gravidez tá correndo muito bem, tá? Então, gente, eu com 12 semanas eu fiz uma translucência nucal. O exame que tem que fazer, né? Acho que é de 12 a 14 semanas, eu não sei direito as semanas que tem que fazer. Eu fiz 2 vezes esse exame. Eu fiz com 12 semanas, mas por conta da cirurgia, eles não conseguiram ver o neném, né? Tiveram que fazer a transvaginal e ele estava numa posição muito ruim, não deu para fazer as medidas para saber se estava tudo bem. E na semana seguinte ela pediu para eu voltar para poder ver se conseguia, mas o que ela me explicou, por conta da cirurgia que eu fiz, criou uma fibrose dentro de mim. Ela falou que isso é muito normal após uma cirurgia, sendo que eu estou grávida. E essa fibrose não deixa ver o neném, porque é como se por dentro criasse, sei lá, eu não sei explicar, como se inchasse, criasse um negócio ali que impede de ver, né? E quando eu fiz 13 semanas que ela pediu para eu voltar, eu já estava, ela fez transvaginal e conseguiu ver,
né? Aí ela fazia transvaginal e fazia pela barriga. Transvaginal e fazia pela barriga para ela pegar as medidas que tem que pegar, né? E deu tudo normal, gente. O neném normal, sabe? Pela translucência nucal. Tudo normal. Foi coisa de Deus, a minha gravidez foi muito tensa. Eu hoje, com 11 semanas, eu comecei a sentir muita fraqueza. Com 11 semanas foi com 11 semanas e 12 semanas. Eu comecei a sentir muita fraqueza, só vontade de ficar deitada. Eu levanto assim, levantava me arrastando, sabe? E hoje, né, eu tô com 18 semanas. Mas esse primeiro trimestre foi bem conturbado, né? As cólicas não diminuíram, mas por conta da cirurgia que eu fiz. Porque o que acontece? Eles me abriram, eu fiz como se fosse uma cesárea, uma laparotomia. Por dentro ainda tá cicatrizando, né? Então o útero tá crescendo, tá começando a crescer e tá comprimindo já ali onde tá o corte. Então por isso que eu sinto muita cólica. Até hoje, eu tô com 18 semanas e no segundo trimestre eu vou falar. Eu vou falar, tem bastante coisa aí, tem mais coisa aí nesse segundo trimestre. Mas nesse primeiro trimestre foi bem tumultuado por conta de tudo isso que aconteceu comigo, né? Eu tive uma gravidez gemelar, sendo que um tava na trompa esquerda e o outro tava no útero. É uma coisa bem rara, precisei fazer uma cirurgia, né? E foi isso, gente. Agora, bem no finalzinho, né, com 11, 12 semanas que eu comecei a sentir essa fraqueza, sabe? Só vontade de ficar deitada. Não é sono, não é sono. É só esse, sabe, como se estivesse cansada. Como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro, sabe? Quando você chega cansada, você fez muita coisa, assim. Só deitadinha, entendeu? Muita fraqueza, muita. E foi isso tudo, gente. Eu não tenho muito o que falar. Meu primeiro trimestre foi desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi tudo muito intenso, né? Sobre sentimentos, o que eu sentia desde o início foi muito medo, sabe? Aquela indecisão, aquela incerteza. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa com o neném? A gente fica, sabe, tudo assim, pergunta, qualquer dor, qualquer coisa de anormal, assim, que a gente sinta, que a gente não sentia, eu já corria para perguntar para a doutora se era normal, se não era normal, mas eu sentia muito medo. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu perdi o medo, eu entreguei nas mãos do Senhor e falei, o que tiver que ser, vai ser, né? E eu tenho certeza que se Deus me deu, se eu passei por tudo isso, Deus tem algo para trabalhar na minha vida e na vida do meu filho, né? É isso, gente. Eu já ia falar coisas do segundo trimestre, mas eu não vou falar, vou fazer. Não. Quando eu fizer, né, acabar o segundo trimestre, eu venho falar sobre o segundo trimestre para vocês. Tá tudo novo para mim, nunca fiz esse diário de gravidez, né? Mas meu primeiro trimestre foi desse jeito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.